Podcast MPI, Caminhadas da Ignorância, hipótese fundamental número 4, episódio 2. A cidade organiza antes de explicar. O som dos passos retorna. A caminhada recomeça exatamente do ponto onde havia parado no dia anterior. A cidade parece a mesma, mas nenhuma cidade é igual 2 dias seguidos. Um caminhão descarrega mercadorias antes mesmo das lojas abrirem. Um ônibus chega lotado. Uma senhora atravessa lentamente a faixa de pedestres, enquanto dezenas de pessoas desviam dela sem diminuir o passo. Ninguém fala durante alguns segundos. Parece que os 3 aprenderam que observar também faz parte da conversa. Ontem a gente saiu daqui com uma pergunta. Será que a dependência é o começo? Ou apenas um acontecimento que revela algo muito mais antigo? A frase permanece no ar. Os passos continuam. Na esquina seguinte, uma fila começa a se formar diante de uma unidade de saúde. Mais adiante, outra fila espera o ônibus. Logo depois, uma terceira espera a abertura de uma agência bancária. 3 filas. 3 motivos diferentes. O mesmo gesto. Esperar. Curioso. Talvez a cidade ensine mais sobre o tempo do que sobre o espaço. Ninguém responde imediatamente. A observação parece suficiente. Os 3 atravessam a avenida. Um relógio marca 8 horas. As calçadas aceleram, como se alguém tivesse aumentado a velocidade do mundo. A gente costuma dizer que as pessoas organizam a cidade. Talvez aconteça também o contrário. Talvez a cidade organize as pessoas. Outra pausa. Uma bicicleta passa muito perto. O ciclista nem olha para os lados. Parece conhecer cada buraco do caminho. Olha isso. Ele não está apenas andando. O corpo dele já aprendeu essa cidade. Aprendeu onde acelerar, onde frear, onde desconfiar, onde não pode errar. Nenhum mapa ensina isso. Quem ensina é o cotidiano. Os passos diminuem. A caminhada entra numa rua mais silenciosa. As árvores escondem parte do barulho do trânsito. Vocês perceberam que ainda não apareceu nenhuma droga na conversa? Mesmo assim, continuamos falando de dependência. Talvez porque existam coisas que aparecem antes. Rotina, cansaço, tempo, deslocamento, espera, trabalho. Uma voz interrompe, sem levantar o tom. E o corpo? Vocês continuam falando como se ele fosse consequência. Talvez ele seja o começo. Olhem aquelas mãos segurando a barra do ônibus. Olhem aquele homem dormindo sentado. Olhem aquela criança indo para a escola. Antes de qualquer teoria, existem corpos tentando atravessar mais um dia. Os 3 continuam andando. Agora ninguém tem pressa. Como se a caminhada tivesse encontrado seu próprio ritmo. Uma sirene ecoa ao longe. Depois desaparece. Talvez seja isso que chamamos de condições materiais. Não são conceitos. São ruas, são horários, são salários, são distâncias, são oportunidades, são ausências, são maneiras concretas de viver. A cidade continua oferecendo documentos, não documentos de papel, documentos vivos. Cada pessoa que cruza a calçada carrega um pedaço dessa história. Então talvez a pergunta precise mudar outra vez. Não basta perguntar do que alguém depende. Talvez seja preciso perguntar: que tipo de vida foi organizada antes que essa dependência aparecesse? Os 3 param diante de um viaduto. Os carros passam sem perceber que há pessoas olhando para eles. Lá embaixo, a cidade continua funcionando. Como se nunca tivesse ouvido nenhuma dessas perguntas. Talvez nunca tenha ouvido mesmo. Uma última voz rompe o silêncio. Amanhã a gente continua. Ainda falta olhar para aquilo que reorganiza essa cidade todos os dias. A técnica, as plataformas, os algoritmos. Mas agora eles não serão o ponto de partida. Serão apenas mais um trecho da caminhada. Os passos recomeçam. A conversa desaparece lentamente entre o barulho dos motores. A cidade continua falando. E eles continuam aprendendo a escutá-la.